Olá, turminha! Vamos lá para mais um dia de atividades. Abra uma apostila na página 231, tá? Aqui não dá para ver a página, tá? Essa imagem aqui tá escura. Então, vocês achem a 230 e a próxima 231. Coloquem a data 6/8/2021. O trabalho no passado. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre como era o trabalho, tá? No passado, antigamente, como era o trabalho. Você imagina como era trabalhar no passado? Havia semelhanças com os tipos de trabalho de hoje em dia? O que vocês acham? Vamos saber um pouquinho sobre o trabalho do passado e vamos ver se tem semelhança, né, com os trabalhos de hoje em dia. Desde a chegada dos portugueses até 1888, a maior parte das pessoas que trabalhavam no Brasil, tanto na zona urbana como na zona rural, eram escravos, tá? Os indígenas e os africanos. Por que a mão de obra trabalhadora era escrava até 1888? Porque esse aqui foi o ano da abolição da escravidão no Brasil, tá? Então, depois de 1888, foi abolida a escravidão no Brasil. Então, até esse ano era trabalho escravo. Depois, o governo investiu na imigração europeia como principal fonte de mão de obra trabalhadora. O trabalho rural no passado. A primeira atividade rural exercida em território nacional foi exercida pelos indígenas, tá? Eles plantavam uma grande diversidade de alimentos, eles criavam animais e eles extraíam o quê? Da natureza matéria-prima para sobrevivência, tá? Com a chegada dos portugueses, as coisas mudaram e a extração do pau-brasil foi a primeira atividade lucrativa, tá? Primeira atividade econômica lucrativa. Por quê? Os indígenas, né? Eles plantavam, eles criavam animais e eles extraíam da natureza tudo o que eles precisavam para sobreviver. Então, eles não vendiam nada, né? Então, assim, não tinha lucro com aquilo. Eles só usavam, tudo isso, plantavam, usavam a natureza só para sobreviver, só para sua alimentação e sobrevivência, tá? E com a chegada dos portugueses, eles começaram o quê? A extrair o pau-brasil, tá? E eles usavam o quê? A mão de obra indígena. Depois foi a vez da cana-de-açúcar, do café, do ouro e da borracha. Aí foram atividades econômicas lucrativas. As atividades rurais sempre tiveram e ainda têm grande importância para a economia brasileira, tanto que até cerca de 60 anos atrás, a maior parte da população vivia e trabalhava no campo, tá? E aqui tem uma imagem de diversas pessoas trabalhando em colheita de café no estado de São Paulo, no início do século XX, tá? Então, as pessoas trabalhavam, né? A maioria das pessoas trabalhavam no campo, tá? Aqui fala um pouquinho sobre o trabalho em família, tá? No século XIX, nas fazendas cafeeiras do Brasil, os trabalhadores davam início às suas atividades muito cedo, ao nascer do sol, e só terminavam ao pôr do sol. Era somente dessa forma que eles conseguiam realizar todas as suas tarefas. Durante a produção do café, era comum que cada trabalhador fosse responsável pela realização de uma tarefa em todo o processo, tá? Então, cada um era responsável por uma tarefa. O trabalho era dividido, tá? Então, aqui, ó, os homens, tá? Realizavam tarefas que exigiam maior força, tá? Eles faziam a colheita de café e a limpeza das áreas para a plantação, tá? E as mulheres, olha aqui, as mulheres também participavam da etapa da colheita de café, tá? Elas cuidavam das crianças também, cultivavam verduras e legumes e pequenas hortas, tá? E as mulheres eram responsáveis por todas as tarefas domésticas, tá? Cozinhar, lavar roupa. E as crianças, ó, acompanhavam seus pais até a plantação, onde também trabalhavam na colheita de café. Elas também participavam da etapa de seleção, quando as sujeiras ou os grãos de café estragados eram retirados manualmente, tá? Olha aqui, as crianças estão selecionando os grãos de café.
E aqui fala um pouquinho sobre o trabalho urbano, ou seja, o trabalho na cidade, tá? Você sabia que muitas das profissões que conhecemos hoje existem há muito tempo? Há mais de 100 anos, em muitas cidades brasileiras já havia muitos prestadores de serviços, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos, tá? E aqui, ó, os trabalhadores nas fábricas, tá? Nessa mesma época, em cidades maiores, começavam a surgir muitas fábricas, por exemplo, de tecidos, de roupas e de alimentos. Com a chegada dessas fábricas, surgiu um novo tipo de profissional nas cidades, os operários, tá? Olha aqui. Ó, nas fábricas do início do século XX era muito comum membros de uma mesma família trabalharem juntos, até mesmo as crianças, tá? Aqui na fotografia, ó, tem homens, mulheres, crianças que trabalhavam como operários, tá? Na fábrica na cidade de São Paulo, por volta de 1900. Os trabalhadores no comércio. Essas fábricas começaram a surgir numa época em que muitas cidades estavam em crescimento e com elas crescia também o número de estabelecimentos comerciais, como armazéns, farmácias e padarias, etc. Nesses comércios eram vendidas as mais variadas mercadorias produzidas nas fábricas, como os tecidos, velas, sabão e também produtos alimentícios trazidos do campo, como feijão, o milho, verduras e legumes. E também tinha o trabalho dos vendedores ambulantes, tá? Ó, muitos desses trabalhadores eram ex-escravos que, com o fim da escravidão e com a vinda dos imigrantes, perderam seu trabalho e encontraram nas ruas uma fonte de renda. Esses trabalhadores andavam pelas ruas vendendo todo tipo de mercadorias, como vassouras, frutas, sorvetes, pastéis e etc. Observe as fotografias abaixo, ó. Elas mostram que vendedores ambulantes, tá? Eles trabalhavam nas ruas do Rio de Janeiro em 1899. Olha aqui. Vendedores de aves, tá? Olha aqui. Vendedora de miudezas. E aqui, vendedor de vassouras, cestos e espanadores. Então, como chegou o fim da escravidão, né? Então, os escravos perderam os seus trabalhos, onde eles trabalhavam para os seus senhores. Então, eles começaram a ganhar a vida como vendedores ambulantes. Eles vendiam na rua todos esses montes de produtos, comidas e produtos, tá? Para poder sobreviver. Aqui começam as atividades. Então, são atividades, né, para completar. Não são atividades difíceis, ó. Complete as lacunas dos textos com as informações dos quadros abaixo, de acordo com o que você aprendeu sobre o trabalho no passado. Aqui tem os quadrinhos com as palavrinhas, ó, pecuárias, agrícolas, campo e 60 anos. Então, você vai ler esse texto aqui e vai completar com o que está faltando, tá? Ó, no Brasil, até cerca de 60 anos atrás, a maior parte da população vivia no campo, né? E trabalhava principalmente em atividades agrícolas, como lavouras de café, cana-de-açúcar e milho, e em atividades pecuárias com a criação de animais. Aqui também na letra B, ó, tem, ó, vendedores ambulantes, 100 anos, operários, fábricas e prestadores de serviços. Então, vocês vão completar esse texto, ó. No passado, cerca de 100 anos atrás, já existiam muitos, o quê? Prestadores de serviço. Então, esse texto aqui tem no texto que a gente acabou de ler, acabou de ver lá nas páginas anteriores. Então, você vai lendo e vai completando, né, com a palavra ou com as palavras adequadas, tá? Atividade 2. Observe atentamente a fotografia a seguir e responda as questões. Olha aqui, essa fotografia. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita de café no século XIX, marque a opção correta. Quem trabalhava? Olha aqui. Somente homens, homens e mulheres ou homens, mulheres e crianças? Só se for olhar na imagem aqui, né? Ó, mulheres, homens, ó, crianças. Isso aqui é uma criança, tá vendo? Então, você só marcar um X na resposta correta. Como era feita a colheita de café? Marca a opção correta.
manualmente, quer dizer, com as mãos, com o uso de máquinas ou com o uso de máquinas e manualmente? Tem alguma máquina aqui nessa fotografia, nessa imagem? Não, né? Todos estão fazendo o quê? A colheita de café manualmente. Qual era o meio de transporte utilizado para transportar café dentro das fazendas? Marca a opção correta, tá? Carro de boi, caminhão ou trem? Vocês estão vendo o que aqui? Estão vendo um caminhão? Estão vendo um trem ou estão vendo um carro de boi? Olha aqui. Então, você vai marcar um X na resposta correta, tá? Gente, carro de boi, tá? É uma espécie de carroça feita de madeira e ela é puxada por bois e ou vacas, tá? Não tem a carroça que é puxada por cavalo? Então, carro de boi puxado por boi ou vaca. As ilustrações a seguir representam profissões que eram comuns no passado. Observe-as e relacione cada uma delas com suas respectivas descrições. O acendedor de lampiões era responsável por acender os lampiões usados para iluminar as ruas de algumas cidades. Qual é a imagem que está mostrando isso? É a 1, é a 2, é a 3 ou a 4? É a 4, tá vendo? Olha aqui, o acendedor de lampiões. Então, eu venho aqui e coloco o número da imagem, 4, tá? O motorneiro era a pessoa que é encarregada de conduzir os bondes elétricos. Qual é a imagem? Você vai colocar o número aqui. O cocheiro era o profissional responsável pela condução de coches ou carruagens. Qual é a imagem que mostra isso? Coloca o número aqui. O limpador de chaminés era a pessoa encarregada de limpar as chaminés das casas que usavam fogão a lenha. Então, você vai colocar aqui o número da imagem do limpador de chaminés, tá? E hoje a gente estudou o quê? Que há 60 anos, a maior parte das pessoas vivia no campo. No passado, muitas famílias viviam no campo e trabalhavam juntas, sendo que cada pessoa trabalhava em uma tarefa específica. Com o desenvolvimento das cidades, surgiram profissões urbanas, como os operários de fábricas, os comerciantes e os vendedores ambulantes, tá? Foi o que a gente estudou nessa unidade. Então, as atividades de hoje, até na página 237, tá? Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.